continuidade, no nosso estudo sobre essas 7 igrejas, que são citadas aqui no livro de Apocalipse. Igreja essas que nós estamos aprendendo muito, com a questão de cada uma delas. E não vai ser diferente nessa noite. Nós iremos falar sobre a igreja de Sardes. Amém? Sardes, tá? No nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. E nós vamos aprender um pouquinho com esta igreja no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está aqui também. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam já? Amém? Está aqui também? Tá. Você pode acompanhar por aqui também, tá bom? Vamos então à leitura em nome de Jesus. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-se, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pois bem, amados, tá? Só para a gente manter a nossa mente, bem atento a esse estudo e refrescar um pouco o que nós vemos falando, sobre esse estudo, é que essas igrejas, elas estão situadas, tá? No território do Oriente Médio. Aqui a igreja de Sardes, está no território de Lida, que é um território um pouco mais distante do litoral, porque nós vimos aqui as duas primeiras igrejas, a igreja de Efésio e a igreja de Esmina, eram igrejas que estavam situadas em territórios portuários, então eles estavam perto do mar. As demais igrejas, até Sardes aqui, são igrejas que estão um pouco distante do mar, um pouco para dentro do território, mas não deixa de estar dentro daquele território demarcado como Ásia Menor. Amém? Então isso é muito interessante para que você possa ter essa geografia, tá? Bem nítida dentro de você, tá bom? Bem, a igreja de Sardes, se nós fizermos aqui, uma comparação com as outras igrejas que nós já estudamos, a igreja de Efésios, de Esmina, Pérgamo e Tiatira, você vai ver que ela, se fizer uma comparação, ela é uma igreja totalmente diferente. E nós vamos já saber o porquê. Amém? Mas é interessante que Jesus envia uma carta com um contexto totalmente diferente a esta igreja. Porque, é claro, essa igreja está num contexto totalmente diferente que as outras igrejas.
ou que as 4 primeiras igrejas que Jesus enviou também a carta. Amém? Vamos analisar então, preste atenção. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Ao anjo da igreja, quer dizer, sempre está direcionado a quem? Ao líder da igreja, né? Sempre Jesus direcionou as cartas a essas igrejas, ao líder da igreja. Então, ao anjo da igreja escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Olha para você ver, né, o primeiro versículo, totalmente diferente dos primeiros versículos das 4 outras igrejas. E nós vamos começar a explanar isso daqui. Amém? Primeiro, Jesus, ele vai se identificar com aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que será isso? É uma curiosidade para nós, né? E eu fui estudar para me trazer para você aqui o significado disso. Amém? Isaías 11:2. Olha o que diz o livro de Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousa sobre ele, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor ao Senhor. Amém? Esses são os 7 Espíritos de Deus. Está lá no livro de Isaías. Tá? Mas o que esse conjunto de atributos aqui, né? Sabedoria, entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, né? O espírito do conhecimento e do temor a Deus. O que esse conjunto de fatores aqui representa? Representa uma pessoa, o Espírito Santo do Senhor. Amém? Porque o número 7 é o número da totalidade de Deus, é o número perfeito diante de Deus. E como aqui Jesus cita os 7 Espíritos de Deus, ele está falando ao único que tem, aleluia, todas essas qualidades, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus? Então, Jesus está dizendo, né, aquele que tem o Espírito Santo. Amém? Esse Espírito, porque quando o Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida, quando verdadeiramente temos amizade, temos intimidade, né, com o Espírito Santo, esses atributos vão fazer parte da nossa vida. Esse conjunto de atributos vai fazer parte da tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo dá para nós sabedoria, o Espírito Santo ele dá entendimento, o Espírito Santo ele dá conselho. Não é verdade? Qual é o nome que Jesus deu ao Espírito Santo quando ele revelou que isso vinha sobre os discípulos? O Consolador. Jesus disse aos discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie a vós o quê? O Consolador. Então, conselho, né? E fortaleza, porque o Espírito Santo é a nossa força. É ou não é? O que nos fortalece. Aleluia. O Espírito do conhecimento do quê? Da palavra de Deus, das coisas que estão aí fora, né? E do temor a Deus. Meu irmão, o homem sem o Espírito de Deus não tem temor a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O homem ele só começa a temer a Deus, e temer Deus não é ter medo. Temer é ter respeito. Ter medo de Deus é quando a pessoa tem medo mesmo, né? Agora, temer é respeitar. Uma pessoa só respeita a lei de Deus, uma pessoa só respeita a voz de Deus, né? Só obedece a Deus se ele tiver o Espírito Santo. Porque se ele não tiver o Espírito Santo, ele não obedece. Amém? Então, quando Jesus ele fala desses 7 Espíritos, ele está falando do Espírito Santo de Deus, que tem todas essas qualidades. Amém? E aí ele vai falar, né? Aleluia. Os 7 Espíritos de Deus e as 7
estrelas. As 7 estrelas significa o quê? As 7 igrejas. Amém? Cada estrela é uma igreja. Amém, Jesus? Então ele tem as 7 igrejas. Quer dizer, ele é Senhor nas 7 igrejas que ele está enviando carta. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então entenda isso, por favor, porque assim a gente vai desvendando essa carta e mostrando para nós, aleluia, no profundo, o que realmente o Senhor está querendo de cada um de nós. Amém? Então Jesus se revela ao anjo da igreja, a esse pastor, dizendo que ele é aquele que tem o Espírito Santo e ele é o Senhor das 7 igrejas, né? E até da igreja que está, aleluia, aqui em Sardes, tá bom? O versículo de número 2, ele vai dizer: ser vigilante. Olha a primeira palavra que o Senhor vai direcionar, né? Depois de ter se revelado, a primeira palavra de conselho que o Senhor libera para a igreja de Sardes é o quê? Vigiai. Então, quando você vira para alguém e fala assim: olha, vigia, meu amigo. O que você está alertando a pessoa? Que o caminho dela está de uma maneira que vai dar errado alguma coisa. Por isso você fala para a pessoa: vigia. Amém, Jesus? Por que alguém contrata um vigia? Porque ele quer segurança naquele lugar. Amém, Jesus? Então entenda. Deus está pedindo para essa igreja: olha, cuidado. Vocês estão andando por um lugar, vocês não estão vigiando, e vocês estão saindo fora e estão ficando sem segurança. Então foi isso que o Senhor Jesus quis dizer. Ser vigilante. E confirma, aleluia, e confirma o restante que está para morrer. Isso é uma coisa tremenda. Agora, vamos analisar a parte B do versículo 1, que diz assim: tem nomes de que vives, mas está morto. O que é isso? Só aparência. Tá? Tem muita gente andando só de aparência, mas ele está morto. E essa morte que Jesus cita aqui, que morte que é essa? A espiritual. Tá? A espiritual. E é interessante que Jesus vai dizer: vigia e confirma o restante que está para morrer. Quer dizer, o que Jesus falou? Que uma parte da igreja já morreu e tinha mais algumas pessoas que iam o mesmo caminho. O mesmo caminho. Isso é uma coisa, irmão, isso aqui me chamou muita atenção. Entenda, Jesus conhece a nossa vida, Jesus conhece a igreja. Tá? Então não adianta ter aparência, não adianta ter grandes templos, não adianta ter uma igreja lotada de pessoas, mas se está de aparência, está morta. E o que nós podemos entender como uma morte espiritual? A pessoa, ela morre espiritualmente a partir do momento que ela não segue a Deus. A pessoa, ela pode estar dentro da igreja, mas se ela vive do jeito que ela quer e não segue a lei de Deus, ela está morta espiritualmente. Ela está morta espiritualmente. Então é essa morte que Jesus está falando. A igreja de Sardes, aleluia, estava morta. Ela tinha só aparência. A igreja estava lá, mas o Espírito de Deus não estava entre eles. Então a morte espiritual. Amém, Jesus? A morte espiritual. E aí ele vai dizer: confirma o restante para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. As obras, o que são as obras? Né? As obras é a fé materializada. Tá? É a fé materializada. Exemplo: pela fé eu vou tomar água. Aí eu pego um copo de água e tomo. Isso aqui é a fé minha materializada. Quem está entendendo? Diga amém. Então é você pensar em alguma coisa pela fé e materializar isso pela fé. Tá? Agora, entenda o que o Senhor Jesus disse a essa igreja: tenho achado as tuas obras, né? Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. Então as obras que aquela igreja estava fazendo
não correspondia com o que estava escrito na palavra de Deus. As atitudes não correspondiam com aquilo que o Senhor ensinou. Quem está entendendo, diga amém. Então isso acontece muito. Isso acontece muito com pessoas dentro da igreja. Tem um certo tipo de comportamento que não é o comportamento de Deus. Não é o comportamento que Jesus ensinou. Não é o comportamento que a palavra de Deus ensina. É um comportamento errado. Amém, Jesus? Então, o Senhor tinha isso contra a igreja. As obras dela não eram compatíveis com as obras do céu. As obras daquela igreja não era compatível com as obras do reino de Deus. E aí, meu irmão, sabe o que isso significa? Havia fogo estranho dentro daquela igreja. Olha que coisa, irmãos, absurda. Agora, preste atenção. Nós lemos até o versículo 2 aqui, nós vamos ler o versículo 3. Olha o que diz. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste. O que aquela igreja recebeu? O que todas as igrejas receberam, a revelação de Jesus Cristo. Certo? A palavra de Deus. E o que elas ouviram? Pregações falando sobre o Salvador, Jesus Cristo. E o que Jesus estava dizendo a essa igreja? Estava dizendo para ela: lembra-te, pois, aleluia, do que recebeste e ouviste. Quer dizer, não se esqueça daquilo que vocês foram ensinados. Não se esqueça da minha palavra. Não se esqueça do que foi pregado, do que foi ensinado. Mas eles estavam esquecendo. Entrava por um ouvido, saía por outro. Eles eram os verdadeiros ouvintes, mas não praticantes. Porque no livro de Tiago vai dizer: não seja somente ouvintes, mas praticantes. Eles só estavam ouvindo e não praticavam. Então eles ouviam, mas a atitude dele era diferente daquilo que ouviam. Amém, Jesus? Então isso levou essa igreja ao fundo do poço. Tá? E aí ele vai dizer mais, ouvistes, obedeçam, obedeçam e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então a primeira coisa que Jesus pede, arrependa-te. O que Jesus pede para essa igreja? Se arrepender. Mas quando Deus libera uma palavra, fala, olha, eis aí o arrependimento, o arrepende-te, o que Jesus está dando para aquela igreja? Uma segunda chance. Entenda. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus fala a primeira, Deus fala a segunda, Deus fala a terceira. Depois disso, segue o juízo. Amém? Deus não é de ficar falando muito, irmãos. Deus não é de ficar falando muito. O Senhor falou para essa igreja, arrependa-te. Quer dizer, estou dando a vocês uma segunda chance para consertar o que está errado. Amém? Entenda. E aí ele vai dizer, aleluia, isso aqui é interessante. Mas se não virei sobre ti como um ladrão. Olha o que está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Olha o que diz. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Amém?
Então, o que o Jesus estava dizendo à igreja de Sardes? Eu próprio virei até vocês. Só que o dia e a hora, eles não sabiam. Alguém sabe aqui o dia, né? É claro que nunca aconteça isso conosco. Mas se nós soubéssemos o dia que o ladrão ia entrar na nossa casa, o que a gente ia fazer? Ficar esperando ele, né? Ficar esperando ele. Falei, não vai roubar minha casa. Vou ficar aqui de tocaia aqui. Vou ficar guardando aqui. Se ele entrar aqui, eu pego ele. É ou não é? Não é assim? Mas a gente não sabe. Amém? Como a gente não sabe o dia que o Senhor Jesus vai vir. Para aqueles que estão fora da palavra, Jesus vai vir como ladrão. Porque vai arrancar, vai roubar tudo que eles têm. Amém, Jesus? Então, preste atenção nisso. Então, o Senhor Jesus, nessa carta principalmente, ele usou muito versículos que já foram pregados. E é interessante que ele diz à igreja, olha, vocês já não se esqueçam daquilo que vocês já têm ouvido. Né? Não se esqueça, e ele diz mais ainda, né? Obedeçam o que vocês têm ouvido. Então Jesus já havia falado sobre isso, estava escrito. E aí ele fala, né? Isso. No entanto, versículo 3. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouvistes, obedeçam, arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. Aleluia. Aí, olha o que diz o versículo 4. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão, vestidas de branco, pois são dignas. Amém? Se essas pessoas, essas poucas pessoas, se elas não se contaminaram, quer dizer, elas não entraram pelo caminho que a maioria entrou. Elas não estavam fazendo o que a maioria estava fazendo. Elas permaneceram que íntegras em Jesus Cristo. Amém? Íntegras, fiéis. Não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Por nenhum vento de doutrina elas se desviaram. Amém? E o Senhor Jesus falou que elas comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas. Então entenda essa palavrinha, dignas. Então se estava ali algumas pessoas que não se e se elas eram dignas, o Senhor está falando que as demais não eram. Olha só para você ver a profundidade da complicação aqui. Jesus está falando que poucas pessoas eram dignas, então a maioria não era digna. Digna do quê? De andar com Ele. Jesus. Que dor. Imagina Jesus falar, você não é digno de andar comigo. Já pensou isso? O que você está fazendo aqui dentro da minha igreja? Você não é digno de andar comigo. Você faz o que quer da sua vida, você fala o que você quer, você faz o que você quer. Precisamos entender a palavra. Aleluia. E aí, olha só o que Jesus vai dizer. Aleluia. O que vencer será vestido de veste branca. Então ele deu exemplo daqueles que receberiam veste branca porque não se contaminaram. E agora ele diz, ao que vencer, aleluia, ao que vencer será vestido de veste branca. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro. Entenda, Jesus, olha irmão, ele diz, de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida. Mas se você prestar atenção, Jesus está falando que o nome pode ser riscado do livro da vida. Essa é a interpretação do texto. Ele diz, de nenhuma maneira o seu nome será riscado. Por quê? Porque eles são dignos, mas o indigno será riscado.
Você já pensou você ter o nome no livro da vida? Está caminhando para a salvação, mas em algum momento você aceitou alguma doutrina fora, você se desviou da verdade, e aí o seu nome é riscado do livro da vida. Quantos estão acontecendo assim, irmãos? Quantos hoje estão tendo seu nome riscado do livro da vida? Eu fui jantar na casa da minha mãe sábado, e aí a hora que eu estava entrando, né, minha mãe tinha feito uma janta pra gente lá, tava a família tudo reunido, meu filho estava aqui, enfim. Só que quando eu cheguei, né, tinha um morador de rua sentado um pouco mais para baixo da casa da minha mãe. Aí a gente chegou tudo junto, meu filho chegou também, aí a gente ficou conversando, aí a gente brincou, né? Nossa, que cheiro, nossa, tô com fome. Tem um homem com fome aqui. Só que na hora que eu falei isso, eu olhei pro rapaz. Aí eu entrei dentro da casa da minha mãe e falei assim, me dá um tapuér aí, alguma coisa aí, preciso arrumar comida pra dar pra aquele rapaz. Não, mas não tem tapuér, dá um tapuér, eu compro 10 tapuér pra senhora, não tem problema. Falei, daí ela me deu um tapuér, né, velhinho? Falei, isso aqui não é tapuér, isso aqui é trapuér. Aí o que eu fiz? Coloquei, arrumei a comida pra ele, fui levar pra ele. Aí eu saí, fui lá, levei pra ele. Eu falei, seu irmão. Ele falou, nossa, cara, tô com fome mesmo, como é que o senhor sabe? Eu falei, só de ver seu rosto, tô vendo que você tá com fome. Eu falei, come aí. Ele falou, obrigado, viu? Depois eu levo a vasilhinha lá. Não, pode ficar a vasilhinha pra você. Deixa eu perguntar pra você, você é conhecedor da palavra, né? Ele falou, sou batizado nas águas. Eu falei, o que você tá fazendo na rua, rapaz? O que você tá fazendo na rua? Não, eu moro em Pinda, não tive mais como ficar dentro da minha casa, porque infelizmente eu usei droga. Então, mas como conhecedor da palavra, por que você foi atrás da droga? Pela palavra, você conhece a verdade. E a verdade é que a droga não é de Deus, irmão. Olha o estado da sua vida aí. Ele falou assim, puxa, então, eu tô na rua, passando fome, passando frio. Falei, então, quer voltar para sua casa? Não, mas não posso voltar agora, quer ir para uma casa de operação? Ele falou, quero. Eu falei, então eu vou arrumar uma casa de operação. Se eu põe você dentro do meu carro, eu levo você lá. Tá bom? Você fica lá e depois, a hora que você achar que você tá bom, eu levo você lá para sua casa em Pinda. Deixo você lá na sua casa. Para você não ficar mais na rua. Você é servo de Deus, rapaz. O diabo tá aí envergonhando você na rua. Pega a sua cabeça, rapaz. Pede perdão pro Senhor, recomeça sua vida. E aí ele ficou todo alegre, sabe, irmãos? Eu não trombei com ele ainda de novo. Já arrumei a vaga para ir na casa de operação. E eu falei que se for de Deus, Deus vai colocar ele na minha frente. E eu vou levar ele para casa de operação. Amém? Mas é você ver o estado. Quer dizer, é uma pessoa que você olha assim, ela está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela errou, ela abandonou, ela deixou as coisas de Deus e procurou as coisas desse mundo. Amém? Nós temos que tomar cuidado. E aí, olha o que diz a palavra. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Isso é interessante, irmãos. Ao que vencer, de vestes brancas. Aleluia. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa linda. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então Jesus disse que essas pessoas que eram dignas, que eram poucas pessoas dentro daquela igreja que eram dignas, que essas pessoas receberiam vestes brancas. E aí, meu irmão, aí fala de separação. Colocou veste branca. Hoje você coloca assim, você vê alguém andando de branco na rua. Não é comum. Mas se você vê uma pessoa andando de branco na rua, você vai falar o quê? Pô, é médico, ou um enfermeiro, né? Ou pode ser um praticante aí de outras religiões, né? Enfim, mas não é. Você não olha pessoas, né, na rua constantemente andando de branco. Há uma diferenciação. Amém? O que o Senhor está falando aqui era uma diferenciação daquelas pessoas que eram dignas das indignas. Amém, Jesus? E aí ele diz que essas pessoas, ele ia confessar diante do Pai. Só que tem o seguinte, Jesus citou outro versículo. É o versículo que está em Mateus capítulo 10, versículo 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
eu também o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Então entenda, aquelas poucas pessoas dignas, a qual o Senhor deu vestes brancas, elas confessaram o Senhor Jesus diante dos homens. Eles deram bom testemunhos, elas pregaram a palavra, elas anunciaram o evangelho, elas fizeram a obra de Deus. Elas confessaram Jesus diante dos homens, e por isso Jesus está dizendo na carta que ia confessar eles diante do Pai. Porque é o versículo que Jesus citou. Porque se confessarmos diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Amém, Jesus? E aí é uma consequência, né? Os anjos estão no céu. Se Jesus chegar lá e confessar alguém diante do Pai, o que os anjos vão fazer? Vão escutar. Estão diante do trono de Deus. Né? Isso é uma consequência. Amém, Jesus? Então entenda, essas poucas pessoas confessaram Jesus diante dos homens. Não tiveram vergonha de Jesus. Porque tem gente que até tem vergonha de falar que é crente, viu, irmão? Tem pessoas que chegam na rodinha dos amigos, descolado, é ou não é? Dos amigos que tem carrão, é ou não é? Que tem dinheiro. Aí chega lá, nem fala que é crente, irmão. Vira um 007 mesmo, tá entendendo? Um espião ali. Tem pessoas que têm vergonha. Agora eu falo pra você, ter vergonha, por que tá dentro da igreja, né? Vai se envergonhar de Jesus? Não pode. Nós não podemos nos envergonhar do nosso Deus, não podemos nos envergonhar do que fazemos para Deus, e aonde formos temos que declarar que somos evangélicos. Amém? Que somos cristãos, que estamos na presença de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É confessar Jesus diante dos homens. Amém? Glória a Deus. E aí, agora vem analisando todo esse contexto, né? O versículo 6 vai fechar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Analisando esse contexto, tudo que nós lemos aqui, veja que é totalmente diferente do que nós lemos das 4 primeiras cartas. Por quê? Porque a palavra, as outras cartas que Jesus escreveu, as igrejas tinham obras. Essa aqui não tem. Nas outras cartas, as igrejas passavam por perseguição. Essa aqui não está passando. Vocês conseguiram entender? Olha só a observação. A igreja de Sardes, na igreja de Sardes não há luta, não há perseguição, não há obras. Nem é citado o nome do diabo. Olha só, nem é citado o nome do diabo no meio dessa igreja. Isso porque esta igreja agrada mais o diabo do que o próprio Deus. Sabe por que ela não está sendo perseguida? Sabe por que essa igreja não está passando luta? Porque essa igreja não está agradando a Deus, mas sim a Satanás. Essa é a grande realidade. Porque se você fizer a vontade do diabo, o diabo não vai guerrear contra você, meu irmão. Jesus disse, uma vez disseram a Jesus que ele tinha o Beelzebul. Não, ele expulsa aí pelos demônios. Jesus tem demônio. Falaram desse jeito. Jesus, se eu tenho demônio, então o demônio expulsa demônio. Meu irmão, se uma casa estiver dividida entre si mesma, ela não vai persistir. Ela vai desaparecer. Amém, Jesus? Então entenda, se aquelas pessoas que estavam em Sardes, né, a maioria indignas, faziam o trabalho para o diabo, por que o diabo ia se levantar contra eles? Por que o diabo ia trazer luta para eles? Não, meu irmão, já estão trabalhando para eles. Então esta igreja estava no fundo do poço. Mas Jesus estava disposto a resgatar ela. Porque Jesus falou, lembra da palavra, lembra do que vocês ouviram, meus ensinamentos, obedeçam e arrepende-te. Então Jesus deu uma segunda chance a essa igreja, alertando elas, porque eu virei. Se vocês não se arrependerem, eu vou vir como ladrão. Vocês não sabem nem hora nem dia, mas eu virei. E aí se Jesus vier, irmão, acabou. Foi dado a oportunidade. Não aproveitou, acabou. Chega o fim.
Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Pois bem, esse é o ensinamento desta noite. Eu acho que ficou muito bem claro todo o contexto dessa igreja. Amém? Ficou claro a diferença dessa igreja para as 4 primeiras que nós já estudamos. Amém? E a semana que vem nós vamos estar falando sobre a igreja de Filadélfia. Amém? Que é, aleluia, a 6ª igreja a qual Jesus enviou carta. Essa é a igreja de Sardes, né? Essa é a ruína, né, irmão? É o que significava a igreja de Sardes aí, era isso aí, ó. Tá? Uma ruína, uma igreja até bem estruturada, né? Mas, infelizmente, fora do contexto bíblico. Amém, Jesus? Então, entenda, irmãos, tá? Eu quero que os irmãos entendam. Nós não podemos ter olhos. Nós precisamos ter olhos para identificar o que é errado e o que é certo. Julgamento nós deixamos para Deus. Mas entenda, lendo esta carta e entendendo o contexto dela, o que nós olhando para fora hoje nós conseguimos identificar? Que é claro que tem igrejas aí que infelizmente, né, estão fora do contexto como essa estava fora do contexto. Daquilo que Deus determinou. Amém, Jesus? Aí o que nós fazemos? Então vamos criticar essas igrejas? Não, temos que orar por elas. Para que elas acordem, irmão. Porque elas estão caminhando para a destruição. Às vezes as pessoas estão ali achando que estão agradando a Deus e não estão. Às vezes as pessoas estão ali achando que estão indo para o céu e não estão. Por quê? Porque estão praticando coisas que Deus não ordenou praticar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse dia. Deus é fiel em tudo que faz na nossa vida e até que tem nos ajudado o Senhor. Amém, Jesus? Põe a mão sobre o teu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Todos entenderam? Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento a qual o Senhor revela a tua palavra ao nosso coração. Sabemos que o Senhor é santo, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E rogamos ao Senhor, meu Pai, que tenha misericórdia de nossas vidas e que continue nos guiando no teu caminho, continue nos mostrando, meu Pai, a solução para a nossa vida, porque só o Senhor é Deus, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, eu entrego toda essa igreja em tuas mãos, que o Senhor abençoe a todos eles, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor?